Deixa eu lhe contar uma história que aconteceu comigo. E talvez seja uma história parecida que já tenha acontecido com você. Eu tinha acabado de sair da faculdade e eu estava procurando um lugar para começar a clinicar. Começo de carreira, né, mesmo eu já sendo pastor há muitos anos, é sempre um desafio em que você tem que exercitar muito a sua fé e confiar que Deus vai cuidar de você. Assim como Ele cuidou do tempo da escola, da faculdade, Ele vai cuidar na sua vida profissional. E eu me recordo que uma pessoa me disse o seguinte: Robson, eu nunca dividi consultório com ninguém, e eu gostaria de dizer para você que eu só consigo dividir meu consultório com você porque eu acredito na sua seriedade. E conheço você há muitos anos, conheço o trabalho que você faz como pastor, e eu gostaria de convidar para dividir o consultório comigo. E eu fiquei muito agradecido porque o consultório estava montado e eu não tinha praticamente que fazer nenhum investimento a não ser chegar e começar a trabalhar. E aquela pessoa, na primeira vez que nós nos encontramos, ela foi explicar o funcionamento da clínica e tudo mais. Essa pessoa disse assim para mim: você sabe que eu tenho uma dificuldade com a fé. Eu não consigo crer. Não do jeito que você crê. Eu tenho dificuldade com a fé e até gostaria que acontecesse alguma coisa, se Deus existe, que abrisse o meu coração e me permitisse crer. Eu já tentei, eu já li a Bíblia, eu já fiz coisas mais diversas para ver se eu alimento a minha fé. Mas ela é como se fosse morta, como se fosse um pedaço do meu corpo que não mexe. E essa pessoa foi, assim, fazendo uma exposição da sua dificuldade. Enquanto essa pessoa falava, eu dizia assim: meu Deus, o que é que eu vou responder a uma pessoa que diz isso? Porque assim, convenhamos, quando alguém diz assim: olha, eu acredito em algumas coisas da Bíblia, mas não acredito em outras. Quando eu acredito que Deus é de um jeito, que não é necessariamente o jeito que você acredita, você tem pelo menos um plano comum, um campo comum, que você pode a partir dali começar a dialogar e conversar com aquela pessoa e tentar entender quais são as dificuldades e tentar conduzi-la a uma fé bíblica, como nós cremos que é a fé em Jesus Cristo. Mas aquela pessoa dizia simplesmente assim: eu não acredito, eu não creio. Eu tenho certeza que você já conhece ou já conheceu alguém que simplesmente disse isso, e não necessariamente era uma pessoa má. Pelo contrário, eu tenho descoberto que há pessoas que não creem em Deus de jeito nenhum, e de repente tem um senso ético, de honestidade, de correção no relacionamento com as outras pessoas, que chega a ser admirável. Eu até às vezes fico espantado. Eu até acredito que elas creem, elas só não sabem que creem. E de repente aquilo dá significado para elas. Pois bem, fazendo curto uma história longa, eu conversei com aquela pessoa ao longo de vários momentos da vida dela. Ela é uma profissional mais experiente, eu começando a minha carreira como psicólogo. E conversando com ela, eu cheguei a uma conclusão. É que a fé precisa se firmar em duas pernas. Logo no início da minha vida cristã, alguém me ensinou que fé é conhecer, concordar e receber. Mas eu descobri ao longo de conversas com pessoas que creem diferente, não creem, que a fé precisa se firmar em duas pernas. Uma é aquilo que a gente chamaria de fé objetiva, factual. A fé tem uma lógica própria, mas essa lógica se baseia em alguns fatos que podem não ser necessariamente vistos e percebidos objetivamente por todos os sentidos. Mas não é, como Soren Kierkegaard disse, um pulo no escuro. É talvez um pulo no escuro sabendo que tem alguém que vai segurar ali, ou que provavelmente o abismo não é tão fundo. Tem uma objetividade. A fé é objetiva. Mas por outro lado, por mais que a pessoa apresente fatos a alguém e diga assim para ela: olha, por causa disso e baseado nisso,
E por essa lógica, e baseado naquilo, você pode crer, você deveria crer. No entanto, existe algo que é absolutamente subjetivo, misterioso na fé. É que a pessoa pode saber tudo e mesmo assim não crer. Até que chega determinado momento em que aquilo faz sentido, como se fosse uma coisa que destrava. É o que eu chamo de subjetividade da fé. E eu acredito que é quando você caminha com uma perna e com a outra, que você não somente edifica a sua fé, mas você ajuda outras pessoas a descobrirem o caminho de confiar e exercer a fé. Existiu um personagem bíblico, que é conhecido como o homem mais incrédulo que a Bíblia retrata. Talvez você já o conheça como São Tomé, aquele que precisa ver para crer. E a história dele, particularmente a parte mais importante, digamos assim, está descrita no final do Evangelho de João, no capítulo 20, que eu lhe convido para abrir, e lá você vai encontrar esses dois aspectos da fé que foi construída no coração de Tomé, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Enquanto você abre a sua Bíblia ou acessa no seu celular, deixe-me dizer o que eu gostaria que acontecesse no final dessa mensagem, antes da gente sair para a escola dominical. É que Deus, pela sua graça, pudesse lhe ajudar a entender esses dois aspectos, que eu sei que só o Espírito Santo pode explicar para você, e eu seria apenas, e desejo ser apenas um instrumento para isso, mas que ao final de você compreender isso, você perceba que ou de um lado ou de outro, ou quem sabe de ambos, você precisa pedir como um dia os discípulos pediram: Senhor, desenvolva a nossa fé. O texto normalmente em português diz: aumenta-nos a fé. Mas a ideia ali de aumentar não é de crescer, mas de amadurecer, desenvolver a nossa fé. Pois bem, vamos juntos ler a leitura da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 20. Esse é um capítulo em que João começa a narrar aquilo que nós chamamos de a ressurreição de Jesus. Esse capítulo começa com uma narrativa a partir do verso 1, que é uma narrativa de como a ressurreição aconteceu, e que vai até o verso 10. Mas é a partir do capítulo 20, verso 11, que começam as aparições de Jesus ressurreto. A primeira delas acontece, segundo o texto de João, a Maria Madalena, está no versículo 11 até o versículo de número 18. Vá acompanhando aí que eu estou lhe dando o contexto. Depois, naquele mesmo dia, que é o primeiro domingo, o domingo da ressurreição, no verso 19 até o verso 23, acontece a primeira aparição pública e coletiva de Jesus ressurreto. E é assim descrito: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Diz o texto, continuando no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, e Dídimo significa gêmeo, portanto Tomé tinha um irmão gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Continua o texto no verso 26. Passados 8 dias,
estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha agora no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E o texto termina no versículo 30, e você vai entender por que eu vou ler o 30 e 31. Na verdade, comenta João, depois de contar essa história, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu falei, mencionei que eu gostaria que Deus, ao final desse texto, e particularmente da mensagem, falasse ao seu coração, e só Deus pode fazer isso, e é por isso que eu peço que você me acompanhe nessa oração. Peça a Deus que de fato fale ao seu coração, que seja não apenas o comentário acerca da palavra de Deus, mas seja Deus falando ao seu coração mesmo. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela certeza que temos, que Tu se encontra nesse lugar, que Tu estás aqui neste lugar, que foi o Senhor que nos trouxe aqui, não por coincidência, mas por um propósito providencial do Senhor, para fazer-nos Te adorar como de fato nós viemos aqui a fazer, mas também para ouvir a Tua voz. E é justamente porque queremos ouvir a Tua voz que Te pedimos: fala conosco, Senhor, porque se apenas eu falar a esse povo, Senhor, certamente esse povo terá perdido o tempo deles. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa alma, traz à nossa compreensão o texto que acabamos de ler. É Tua palavra, ela é suficiente por si mesma para falar aos nossos corações, mas sabemos que há uma mensagem que o Senhor separou para nós nesta manhã, de maneira individual, personalizada, única, singular, para falar conosco, e é isso que queremos Te pedir: fala conosco, pois é o que nós Te oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa narrativa de João no capítulo 20 tem um tempo de 7 dias ou 8 dias de diferença entre o primeiro domingo da ressurreição e o domingo seguinte, como você já percebeu. No primeiro domingo da ressurreição, muitos fatos acontecem que são narrados de maneira diferente pelos 4 evangelistas. No caso de João, ele foca na maneira como 2 ou 3 pessoas, no caso particularmente aqui, Maria Madalena e Tomé, e também os seus discípulos, refletiram e foram impactados pela ressurreição de Jesus. A narrativa de João sobre a ressurreição de Jesus, ela não é a mais extensa, não é a mais detalhada, mas é uma narrativa cheia de riquezas e de significados. Um deles, e que fica muito claro quando você lê logo no início, é quando ele explica a cronologia de quem viu Jesus primeiro e qual foi o efeito naquelas pessoas. Tanto aquelas 2 ou 3 mulheres, dependendo da narrativa, uns dizem 2, outros 3 mulheres, e daqueles 2 apóstolos, no caso Pedro e o próprio João, que chegaram e viram no túmulo Jesus. Mas logo depois disso, começa uma sucessão de aparições de Jesus, de demonstrações de que ele estava ressurreto, que vão para além daquele momento inicial, na madrugada do primeiro dia da semana, o domingo. Acontece ao longo do primeiro domingo, do domingo da ressurreição, e começa quando, no versículo 19 que nós acabamos de ler, diz que ao cair da tarde daquele dia, ou seja, antes de 6 horas da noite, porque senão seria já o segundo dia, a semana começava, para o judeu, o dia começava às 6 horas, quando o sol se punha. Ele diz claramente que aquele primeiro dia da semana foi o dia do reencontro de Jesus com os seus discípulos. Guarde em mente o seguinte: parte desses discípulos
não tinham visto sequer Jesus ser crucificado. Lembre da narrativa do Evangelho, que quando chegou na hora da crucificação, só permaneceram as mulheres e o discípulo amado que é João, ali diante da cruz de Jesus. Portanto, a última vez que esses discípulos viram Jesus, Jesus tinha sido preso, tinha sido julgado, alguns viram algumas nuances do julgamento, e eles não sabiam absolutamente nada, a não ser o fato de que o seu mestre havia sido crucificado. Eles não viram Jesus crucificado, e esse detalhe é importante. Por quê? Porque, como você vai perceber, grande parte da prova que Jesus faz da sua ressurreição, para fomentar, alimentar a fé dos seus apóstolos, tem a ver com a percepção que eles tiveram de Jesus ressurreto. Não é apenas Tomé, que claramente demonstra que precisava de fatos para crer. Os próprios discípulos também. E o contexto não ajudava. Se você olhar direitinho, diz que eles estavam com as portas trancadas na casa onde provavelmente permaneceram durante todo o final de semana, desde a última ceia, o cenáculo, e a razão disso está explícita aqui no versículo 19. Diz que eles estavam porque estavam com medo dos judeus. Esse medo dos judeus era óbvio. Jesus tinha sido aquele crucificado, e se ele havia passado pelo que ele passou, e os judeus e romanos tinham se locupletado de tal maneira para matar Jesus, o que não fariam com os seus discípulos? Então era um medo justificável, primeira coisa que eu quero que você entenda. Mas também era um medo imobilizador. Como todo medo, se você pensar direitinho na sua própria experiência, grande parte das situações que lhe amedrontam fazem com que você congele. E no caso deles, o congelamento deles era: o que é que a gente vai fazer agora? Porque toda a esperança deles estava posta em Jesus. Alguns compreendiam, num nível diferente de outros, as promessas da morte e da ressurreição de Jesus. Mas vários textos da Escritura demonstram que eles só entenderam mesmo o que Jesus dizia quando falava: o Filho do Homem está previsto que ele vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia, quando de fato isso aconteceu. O próprio João menciona isso. Então eles estavam com medo, sem entender o que iria acontecer logo depois, que é o pior tipo de medo. Não é apenas o medo da circunstância presente, mas o medo daquilo que você precisa e não sabe o que fazer, porque você também não sabe o que vai acontecer. Essa situação fez com que Jesus, diz o texto, apareça no meio deles. E é interessante como João coloca, diz assim: veio Jesus e pôs-se no meio dos discípulos e disse-lhes: Pai seja convosco. Não diz como ele entrou, mas que diz que de repente ele apareceu. O corpo de Jesus, já glorificado, não estava limitado pelas paredes ou portas ou janelas daquele lugar trancado, porque já era um corpo que de alguma maneira era metafísico. Ele não tinha mais as limitações que o nosso corpo e o próprio corpo de Jesus tinha quando ele estava encarnado. Ele aparece no meio deles e usa uma palavra que parece uma senha que Jesus sempre usava, mas que também era uma senha usada comumente pelos judeus. Provavelmente ele falou: Shalom Adonai Aleinu, ou seja, a paz do Senhor esteja convosco. Essa é uma expressão que ainda hoje, no meio de Israel, entre os judeus, é assim que as pessoas se saúdam. A gente sabe que o Shalom de Deus não é mais simplesmente uma ausência de perigos, mas é toda uma cobertura abençoadora de Deus, que tem a ver com bem-estar físico, biológico, psicológico, emocional, espiritual, tem a ver com a ventura do Senhor, com a alegria do Senhor, com os resultados da bênção de Deus. É como se fosse algo que cobre o crente, aquele que crê em Deus, que está debaixo da sombra do Altíssimo. Essa é a ideia. E quando ele diz isso, imediatamente ele mostra as provas da sua ressurreição. E é aqui que o primeiro aspecto, a primeira perna, que eu chamo da perna da objetividade, acontece aqui. Veja, Jesus podia simplesmente aparecer e fazer um discurso sobre a necessidade deles crerem que ele havia ressuscitado. E espero que não tenha nenhuma dúvida no seu coração que, se Jesus falasse, ele era convincente o suficiente para que as pessoas crescem que ele estava ressurreto. Porque ele foi convincente durante a vida toda como mestre dos mestres. Por que então Jesus precisa mostrar?
Não é natural que a gente diga das pessoas que quando elas creem, elas não precisam ver para crer? Não é exatamente esse o foco da experiência que Tomé tem com Jesus, quando Jesus o repreende e diz assim: bem-aventurados são aqueles que sem ver creram. Por que Jesus então precisa mostrar? Porque Jesus precisa oferecer para eles uma base factual, objetiva para crer. E ele o faz da maneira mais simples, direta possível. Ele simplesmente diz o texto que mostra as mãos e o lado, e aquilo era absolutamente incontestável. O fato é incontestável, porque contra fatos não há argumentos, e também não há por que não crer. Eles então creem tanto que eles substituem o medo que imobiliza o coração deles por uma outra emoção positiva e maravilhosa, que todos nós sabemos qual é: alegria. Diz o texto que eles se alegraram porque viram o Senhor. Veja, eles não se alegraram porque creram sem ver. Eles se alegraram porque creram, pois viram. O que nós queremos dizer aqui é que quando Jesus, um pouco mais na frente, diz a Tomé que ele não é tão bem-aventurado como aqueles que não veem e creem, ele não está dizendo que você não precisa ver para crer, porque aqui eles precisaram ver para crer. Crer é também pensar, título de um famoso livro de John Stott. E pensar, você pensa a partir de fatos, a partir de objetividades. Senão você não pensa, você conjectura, você hipotetiza, você faz algum tipo de conjectura hipotética. Para crer é preciso pensar, e para pensar é preciso fatos. Perceba que quando ele mostra os lados e as mãos para aqueles discípulos, ele estava dando os fatos. Ele não usou argumento nenhum, ele simplesmente mostrou. Os fatos são alimento da fé, mas não o único alimento. Porque apesar deles crerem porque viram, é possível ver sem crer, e é isso que a experiência de que Jesus diz a Tomé, deseja nos ensinar. O texto continua, e ele diz novamente, e não fica muito claro por que ele diz novamente, mas por duas vezes ele diz: Pai seja convosco, e ao dizer isso, Shalom Adonai Aleichem para eles, ele dá uma ordem, que eles sejam e percebam como enviados, assim como Jesus foi. E diz inclusive, prevê inclusive que 40 dias depois daquilo, ou melhor dizendo, 50 dias depois daquele momento, eles receberiam efetivamente o Espírito Santo, quando ele diz: recebei o Espírito Santo. Pois bem, isso acontece no primeiro domingo, o domingo da ressurreição. Aprendemos no primeiro domingo que a fé precisa de objetividade. Por que nós estudamos a Bíblia? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia nos oferece senão fatos, que podem ser linkados, associados à história, podem ser linkados e associados a fatos históricos. Lucas, um dos outros evangelistas, diz que quando fala sobre o nascimento de Jesus, chega a dizer em que ano aconteceu, quem estava no trono em Roma, quem era o governador na Galileia, na Síria e assim por diante. E o que ele estava fazendo, senão entrelaçando aquilo que eles precisavam crer com os fatos da história. Portanto, existe uma objetividade da fé. Deus nos convida a crer e não a dar um tiro na cabeça para deixar de pensar. Porque crer também é pensar. Mas veja que logo depois, quando chega no versículo 24, João apresenta um case, um caso que é excepcional. Porque Tomé não estava ali com eles. Por que Tomé não estava, o texto não nos explica. Mas diz o texto que um dos 12, chamado Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E então eles disseram-lhe os outros discípulos a ele: vimos o Senhor. Aqui nós encontramos um outro aspecto da fé, que é a fé que se deposita por causa do testemunho de alguém que crê. O que eles fizeram para o irmão Tomé? Eles testemunharam do que eles tinham visto
e ouvido, nós vimos o Senhor. Mas às vezes, o testemunho de alguém não é suficiente para fazer alguém crer. E foi isso que aconteceu. Tomé simplesmente disse: do jeito que vocês viram, eu também quero ver. Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser os dedos, e veja que ele pede um pouquinho mais, né? Porque os discípulos dos outros não tocaram em Jesus, eles só viram. Mas ele queria não somente tocar em Jesus, mas ele não queria somente ver Jesus, mas ele queria tocar em Jesus, ele queria colocar o seu dedo ali na chaga de Jesus, porque se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui nós encontramos alguém que não é descrente porque precisa de fatos. Ele é descrente porque precisa de algo mais do que os fatos. Ele não somente quer ver, mas ele quer ter uma experiência com o fato. Ele quer tentar tocar Jesus. E é aí que acontece uma coisa interessante. 8 dias depois, verso 26, eles estavam outra vez ali reunidos, os seus discípulos, e desta vez Tomé estava com eles. Veja que a narrativa é semelhante à outra. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse a mesma coisa: Pai seja convosco. João está dizendo assim: nenhuma circunstância mudou. Eles continuavam lá, continuam trancados, continuavam com medo. Jesus apareceu do mesmo jeito, disse as mesmas coisas no mesmo lugar. Portanto, não houve nenhuma interveniência, nenhuma variável interveniente que explicasse: não, dessa vez foi assim por causa disso, isso. Não. Foi a mesma coisa, mesma situação. Mas Tomé era a diferença, ele estava ali. E quando ele chega ali, Jesus, no versículo 26, e diz: Pai seja convosco, diz o texto, usando um advérbio de tempo, e logo ele disse a Jesus, ou disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Por que Jesus se deu o trabalho de dar a Tomé a experiência que ele pediu? Se não era necessário, por que ter a experiência? Eu sei que muitos de vocês já ouviram que a experiência não deve ser a base da nossa fé, e não deve mesmo. Porque lembre, antes de Jesus dar a Tomé a experiência da sua fé, Jesus deu aos discípulos fato que baseava a sua fé. A nossa fé é baseada em fatos para podermos ter experiências. Quem precisa de experiências para poder ter fé é um Tomé, e por isso ele é repreendido por Jesus: não sejas incrédulo, mas crente. Mas não quer dizer que uma vez você entendendo os fatos, não deseje naturalmente ter a experiência com Deus. E é aí que as duas pernas começam a caminhar passo a passo. Você crê por causa dos fatos que são apresentados por você, faz sentido, uma lógica própria é usada pelo Espírito Santo para lhe convencer do pecado, do juízo e da justiça. É uma lógica própria, pela qual Deus vai concatenando, entretecendo os argumentos dentro de você, e aquilo faz você compreender. Ninguém crê porque é tocado por Deus. A ideia de que nós temos uma parte emocional da nossa crença e uma parte cognitiva da nossa crença, e que essas duas coisas são como dois caminhos para crer, não é bíblica. Na verdade, elas se entrelaçam. É preciso que a mente seja convencida e que o coração, para usar a ideia da fonte das nossas emoções, seja tocado. E é isso que acontece com Tomé. Ao ouvir, diz o texto, a proposta de Jesus, diz o texto que Tomé respondeu a Jesus: Senhor meu e Deus meu, que é uma pública profissão de fé. Lembre que ele era judeu. E reconhecer Jesus como o Senhor da vida dele e o Deus dele era reconhecer Jesus como de fato o Messias prometido e o próprio Filho de Deus. Mas preste bem atenção, em que parte desse texto é dito que
Tomé tocou Jesus? Vamos ler novamente? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Verso seguinte, logo de imediato, Tomé respondeu, dizendo: Senhor meu, Deus meu. Qual é a parte aqui que diz que ele colocou o dedo no corpo de Jesus? Nenhuma. Há uma diferença em Deus dar a você a experiência e você precisar da experiência para crer. Perceba que Jesus não tinha problema nenhum se ele quisesse tocar, mas ele nem precisou ser tocado. Porque na hora em que ele viu que Jesus de fato era real, ele simplesmente se dobrou diante da evidência e creu: Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu e professou a sua fé, porque fé equilibrada que se baseia nos fatos e na experiência é uma fé professante. Por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Porque não basta apenas crer se você não confessa. Perceba então que logo depois diz o texto que Jesus coloca o princípio. E o princípio é: porque me viste, creste? Pois o princípio eu lhe digo, para você hoje, para mim hoje, para nós nessa manhã: bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse é o princípio. Você não precisa ver para crer. Embora algumas vezes você veja e reforça o fato de você crer nos fatos que você crê. Então não significa que fé é um assentimento intelectual, ser informado de alguma coisa, estar convencido de alguma coisa. Existe um aspecto subjetivo quando Deus usa isso para lhe dar a experiência da conversão. E quando eu me recordo daquela pessoa com quem eu conversei logo no início da minha vida profissional como psicólogo, eu digo: faltou-lhe até agora a experiência, mesmo ela tendo os fatos. Bom, eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte: esse texto é conhecido como a última narrativa de João. Existe uma controvérsia manuscritológica que diz que os manuscritos mais antigos, o Evangelho de João terminava aqui. E a razão por isso é esse epílogo como uma forma de conclusão que João usa aqui. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. A palavra que ele usa é a mesma palavra que ele usa ao longo de todo o Evangelho, que é a palavra sinais, tradução do termo grego semeion, de onde vem a ideia de semente. O que são os sinais ou as experiências? Sementes. Elas precisam ser alimentadas pelos fatos, senão as experiências morrem quando levam o calor do dia das coisas que parecem contradizê-las e que não dão firmeza para você crer. Por isso que quem vive de experiência a experiência, em algum momento resseca a sua fé. Mas também em outros momentos, quem vive só dos fatos e nunca tem experiência, em alguns momentos a sua fé fica apática. Por isso você precisa das duas pernas. Crer naquilo que você vai conhecendo e que Deus vai manifestando a você como verdade. E baseado nessa verdade, tendo experiências com Deus que lhe fortalecem a fé. João termina dizendo por que ele estruturou todo o seu evangelho dessa maneira. Ele diz assim: estes sinais, porém, inclusive este da ressurreição, o maior de todos, o mais altissonante de todos, diz o texto que estes, porém, foram registrados para quê? Para que creais. Ele está dizendo: eis aqui os fatos, e esses fatos é para que vocês creiam. E creiam em quê? Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que crendo tenham a vida eterna. Queridos, o que é que eu lhe desejo sinceramente ao final dessa mensagem? Talvez você esteja num dos dois extremos. Você tem uma tendência natural a ser uma pessoa mais intelectualizada, cognitiva, analítica, cartesiana,
Você precisa de provas, A mais B é igual a C e assim por diante. E você talvez tenha baseado a sua fé nos últimos tempos em fatos que precisam ser provados e reprovados, testados e retestados, quase como se fosse um experimento científico. Não há problema em você ser lógico na sua fé. Só não seja racionalista, porque a razão não compreende a fé. Porque há muitas razões entre o céu e a terra que nem a própria razão pode alcançar. Mas cuidado, para que você não esteja num caminho anêmico de sua fé. Fatos, fatos, fatos. Experiências, zero. Zero, zero. Mas por outro lado, você pode ser alguém que precisa de um arrepio de vez em quando, ou quase sempre. Precisa se emocionar, chorar, ter uma experiência, ser tocado. E toda a sua fé é baseada nesses picos de glória que você recebe das experiências com Deus. Cuidado, porque toda montanha tem um vale. E toda experiência lá no Monte da Transfiguração também é aquela que precisa descer quando Jesus e aqueles três se encontraram com aquele demônio, naquele filho que os outros discípulos não puderam expulsá-lo. Tem vales depois das montanhas. E às vezes, quando as experiências não acontecem e você baseia toda a sua fé nelas, você logo desanima e fica com uma fé anêmica. Qual o segredo? O segredo é conhecer, conhecer, conhecer os fatos. Ouvir, ouvir, ouvir a palavra. E dela, e baseado nela, ter as experiências da sua caminhada com Cristo. Quando você equilibra a sua fé entre aquilo que você compreende e aquilo que você sente, você tem uma fé confessante, viva e eficaz. E é justamente isso que Jesus ensinou sobre essa fé equilibrada. Talvez você precise, seja de um lado ou de outro, reequilibrar a vida, a sua vida de fé. Por quê? Porque ninguém consegue caminhar, nem mesmo na vida cristã, pulando em uma só perna. Em algum momento, isso não dá equilíbrio nenhum. Quem sabe essa é essa situação, de um lado ou de outro. Quem sabe esse é o momento em que você pode colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou precisando de experiências baseadas naquilo que eu sei quem Tu és e naquilo que Tu prometes. Ou quem sabe, você está precisando: Senhor, eu estou sendo levado de experiência a experiência. Onde é que eu posso encontrar a base daquilo que eu creio? De uma forma ou de outra, o caminho vai ser sempre uma refeição equilibrada. Espiritualmente, conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e ao mesmo tempo você ter as experiências com a palavra viva que é Jesus Cristo. A razão por que eu trouxe essa mensagem hoje é porque eu tenho percebido, e talvez você seja esse caso, que muitos de vocês têm vindo no domingo pela manhã e têm perdido a oportunidade de alimentar a fé de vocês. Como assim, pastor? Se eu estou aqui desde as 9 horas, estou participando do culto, logo nas primeiras horas da manhã do dia do Senhor, como eu estou perdendo as oportunidades para alimentar a minha fé? É porque daqui a exatamente 25 minutos, você terá a melhor oportunidade para você alimentar a sua fé na Igreja Presbiteriana Tambaú, que chama-se Escola Bíblica Dominical. Qual é o outro dia e horário da sua semana que você para estudar a Bíblia por 1 hora? Me diga. Estudar a Bíblia, abrir a Bíblia, analisar o que o professor está dizendo, fazer perguntas, tirar dúvidas. Então não desperdice essa oportunidade, você já está aqui. Seus filhos estão sendo nutridos na palavra do Senhor. Nutra a sua fé também, para que ela não seja baseada apenas em experiências de culto, mas sejam também baseadas nos fatos que você pode estudar da palavra de Deus. Então o que eu desejo mesmo é trancar aquela porta e aquela ali e você correr para uma classe de escola dominical. Eu não farei isso, obviamente, porque de portas trancadas basta a experiência dos discípulos. Jesus é aquele que diz: Pai seja convosco, e diz para mim e para você: bem-aventurados são aqueles que não crendo, que não vendo, creem. Que você seja alguém que veja o que precisa ser visto
e creia naquilo que o que é visto lhe indica ser crido. Que Deus abençoe. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nos ensina pela Tua palavra, conforme exposta nessa manhã, a basearmos a nossa fé não em impressões, percepções, emoções, experiências. Ajuda-nos a basear a Tua palavra, a nossa fé na Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra. Mas que esse conhecimento não seja árido, seco, que seja apenas uma apreensão intelectual, Senhor. Nos ajuda à medida que conhecemos, experimentarmos aquilo que estamos conhecendo. Abençoa cada homem e cada mulher que está aqui, filho e filha Tua que está aqui. Abençoa-nos, ó Pai, com fome da Tua palavra e desejo de Te conhecer espiritualmente por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, continua ministrando ao nosso coração, não nos dá uma fé desequilibrada, dá-nos uma fé equilibrada na palavra e no conhecimento pessoal e intransferível contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.